Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde para quem vai assistir à tarde, boa noite para quem vai assistir à noite. Lu, você foi a primeira. Bom dia, Dani. Bom dia, bom dia. Estamos aí no nosso 8º dia, é o 8º orvalho de 31 dias. Olha, nós já vencemos uma semana, que bênção. Sol, seja bem-vinda, Cidinha, Daisy, Ana, que lindo. Boa semana para nós, Beca, que Deus abençoe. Que seja uma semana abençoada, né? Mais uma semana para vivermos coisas extraordinárias. Esta semana é a semana de nós vivermos o extraordinário. Você crê nisso? Diz amém. Eu creio. 7:1, bora lá para o nosso orvalho de hoje. O orvalho de hoje está em terceira epístola, João, versículo 2. Amado, antes de eu ler, peraí. Essa semana nós vamos começar a trazer movimento para 7 áreas das nossas vidas. Lembra quando nós falamos sobre Maria Madalena, né? Que nós falamos que ela estava atormentada, que a vida dela estava toda desorganizada. Afinal eram 7 demônios, né, gente? Era bastante demônio ali para dar uma bagunçada na vida dela. E nós fizemos um comparativo, né? Usamos a história dela para olhar para a nossa história e falar assim, será que está organizado? O que será que está acontecendo em cada área da minha vida? Que inimigo é esse que tem bagunçado a minha vida? Será que é um inimigo espiritual? Será que eu sou o inimigo que estou provocando aqui um problema? Porque você sabe que às vezes nós somos o nosso próprio inimigo. Eu falei também, não lembro em qual dos orvalhos, que às vezes a gente perde por WO. Eu não sei se foi na semente, que a gente perde por WO. Então, a minha ausência da vitória do inimigo. Então, o inimigo ele nem se preocupa em lutar, ele nem se preocupa em lutar. Por quê? Porque eu me ausento da minha vida e ele tem vitória sobre mim. Porque eu não compareci, então eu perdi pela minha covardia. Então, o que nós vamos fazer essa semana? Entendendo que existe 7 áreas das nossas vidas, que nós passamos isso lá na tarefa da semente, que eu passei a balança, a gente colocou na balança. Cadê o meu? Aqui. Lembra disso aqui? Ainda tenho ela. Lembra disso aqui? Então, as 7 áreas das nossas vidas que nós vamos começar a mexer. Então, hoje, nós falamos aqui, ó, que a nossa base é onde é a saúde. Né? Nessa balança aqui, o que nós temos que mexer primeiro é a saúde. Então nós vamos passar a ter o que? Domínio sobre as 7 áreas das nossas vidas. Entende isso? Nós entendemos quais são as áreas da nossa vida que está comprometida, quais são as áreas das nossas vidas que está comprometida, e nós vamos tomar o controle disso. Lembra da aula do orvalho da autorresponsabilidade? Eu não vou dar mais para o inimigo, não vou dar mais para jogar na mão do inimigo e nem vou jogar a responsabilidade para Deus. Então a gente às vezes se ausenta e essa ausência dá vantagem ao inimigo e às vezes a gente pega toda a responsabilidade e joga para Deus. O Senhor nos criou e nos deu domínio sobre a nossa vida. Então não é assim, se Deus quiser, se o Senhor, seja o que Deus quiser, é uma luta, é uma aprovação. Não, eu vou me levantar e assumir o controle da minha vida. E através do meu movimento, da minha ação, o Senhor vai ter uma reação, porque é assim que funciona. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Lucineide, maravilhosa, tá na estrada, gente. Um beijo para todos os missionários que estão aí nessa viagem pro Piauí, pastora Dequês, pastor Rafael, pastora Vanessa, missionária Lucineide, Deus abençoe vocês. Quando nós abandonamos a nossa vida, nós somos negligentes com a autoridade que o Senhor entregou para nós. Então não é assim, Deus não entregou uma vida para cada um, significa que cada um tem que cuidar da sua. Repete comigo. Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Então não é Deus que sairá do seu trono, lembra, ele é Deus, ele é rei, é ele que manda. Então ele não vai sair do seu trono e resolver os nossos problemas.
Você entende isso? Só que o inimigo, ele é um perdido, ele tá aí, ó, vagando, ele não tem uma função estabelecida. Então ele sai da vida dele, ele sai de onde ele estiver e vem cuidar da nossa se nós não fizermos isso. Então o que o Senhor está nos entregando nesta semana? O domínio das 7 áreas das nossas vidas. Na verdade, ele não está nos entregando porque ele já nos entregou. Ele está nos alertando, ó, eu te dei e você tem que cuidar. Então hoje nós vamos começar assumindo o domínio da nossa saúde, certo? Então o domínio começa hoje, as 7 áreas a gente começa a pegar as rédeas da situação e hoje começa então o domínio da saúde, ok? Então tá lá em 3ª Epístola de João, versículo 2, que diz assim: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem. Então olha o que João está desejando para um amado amigo, uma pessoa que ele amava muito. Ele escreveu uma carta para uma pessoa que ele amava muito, que se chama Gaio. Ele se chamava, né? Porque morreu, no caso. E ele amava muito essa pessoa, então ele escreveu uma carta para ele. Aí ele começou dizendo: amado, é o que eu tô falando pra você, amada Silva, que entrou agora, amada Fernanda, amada Lucineide, amada Beca, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem. Que você tenha boa saúde, que é o pilar. Lembra da nossa balança da justiça? É o nosso pilar, é a nossa base. Pilar não, é a nossa base. Então eu oro para que a sua base seja saudável, que você tenha boa saúde e tudo corra bem. As outras 7 áreas, você seja próspero e tudo dê certo para você. Aí tem uma condição aqui, ó. Assim como vai bem a sua alma. Se a sua alma não tiver boa, essa oração ela é linda, mas ela te coloca num lugar de comprometimento. Porque se a sua alma não estiver saudável, se a sua alma não estiver boa, assim será a sua saúde, assim será as suas finanças, assim será a sua família, assim será todas as outras áreas da sua vida. Todo sucesso, todo crescimento, ele está vinculado à nossa saúde. Toda a nossa saúde, todas as 6 áreas das nossas vidas estão vinculadas à nossa saúde emocional. Se eu não tenho uma boa saúde emocional, tudo que eu colocar as minhas mãos, ele tem a tendência de ficar enfermo também. É tipo, sabe, lepra? A pessoa ela não pode tocar em nada, ela tem que ficar, porque tudo que ela toca fica contaminado. Então, quando a minha saúde emocional, quando as minhas emoções elas não estão organizadas, quando eu não sou uma pessoa curada, a primeira coisa que vai refletir é na minha saúde. Eu não sei se você sabe, mas existe doenças psicossomáticas. O que é isso? São doenças que manifestam no corpo físico, você sente, é real, tá doendo mesmo. Porém, ela ela se manifesta através das suas emoções. Então tem algumas, por exemplo, alergia. Uma pessoa que tem muita alergia, ela é uma pessoa irritada com as pessoas. Pode ser que uma pessoa em específico a desestabilize muito e aí ela fica muito alérgica. Eu teve uma época que eu trabalhava num lugar e que o lugar não era favorável, era um lugar que eu não gostava, era muito desafiador, todo o contexto, as pessoas, tudo era muito desafiador. E eu tinha uma rinite que não sarava em hipótese alguma. Eu tinha uma alergia, eu vivia com papelzinho, quem me conhece daquela época vai lembrar que eu carregava constantemente papel higiênico, papel de limpar nariz. Eu era arranhenta naquela época. Eu vivia arranhenta. Por quê? Porque o externo, quando eu saio deste lugar, milagrosamente, eu fui curada daquela alergia, daquela rinite. Então, problemas respiratórios, ele é emocional. Artrite, gente. Você sabia o que é artrite? É pessoas que perfeccionista, que quer ter controle demais, e aí
pode desenvolver asma, é complexo de culpa, problema na bexiga, são pessoas que guardam muito, sabe? Você não externaliza, você não resolve, você fica retendo aquela, aí você desenvolve alguns problemas. Claro, gente, que isso aqui também, a pessoa tem problema respiratório, ela mora num lugar que tem mofo, aí, minha filha, aí não tem como, né? Eu tô dizendo assim, que doenças do corpo podem ser de nível emocional, e aí você tem que investigar. Você foi no médico, o médico falou pra você, olha, não consigo detectar, tá tudo certo, mas os sintomas permanecem. Você tem uma boa alimentação, você mora num lugar que é arejado, não tem mofo, e aquele problema permanece. Aí você tem que investigar a sua alma. Não é só, às vezes a gente tem uma mania terrível, né, de tá ruim, não tá bem de saúde, a gente se corre pro médico, toma todos os remédios que ele passa, tentando resolver aquele problema. Sendo que, às vezes, aquele problema ele é interno. Então você toda hora fica prejudicando ainda mais o seu corpo, porque você não olhou pra dentro, porque você não parou um minuto ali pra observar, por que será que eu estou com essa dor? Tumores é linkado com dores do passado que não foi resolvida. Sabe, tumores são acúmulos de dores do passado que não foi resolvido. Só que hoje também nós somos uma era do industrializado, nós comemos mal e também provoca uma desestabilização. Existe essa palavra, gente? Será? Na nossa saúde. Então, assim, não é, gente, olha, presta atenção no que eu tô falando, em nome do Pai. Não é que é a doença, digamos que você tenha uma enxaqueca. Enxaqueca é estresse, é tensão. Então, ai, eu tô com estresse, tô com tensão. Então, eu tenho certeza que essa enxaqueca é estresse, é tensão. Mas aí, minha filha, você comeu 1 quilo de açúcar naquele dia. 3 quilos de gordura daquele torresmo que você gosta, comeu todos os embutidos da vida, seu fígado gritou e a sua cabeça doeu, entendeu? Então você tem que saber o porquê que você tá sentindo isso. Será que é a alimentação? O que será que eu tô fazendo? Você foi no médico, o médico falou assim, olha, não consigo entender o que é isso. É emocional ou espiritual, porque existe um espírito de enfermidade. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Assumindo o domínio da nossa saúde. O que eu posso fazer para melhorar a minha saúde? Você quer viver com até quantos anos? Já pensou nisso? Você quer viver até quantos anos? Ah, eu quero viver até 80. Minha mãe sempre fala isso. Eu quero viver muito, mas com saúde. Eu não quero ser peso para ninguém. Essa é a oração dela. Eu não quero ser peso para ninguém, Senhor. Eu quero viver muito, mas eu quero ter mobilidade, eu quero resolver as minhas coisas, eu quero ter saúde. Então, com saúde, você quer viver até quantos anos? Digamos que hoje você tem 40 e você quer viver até os 90. Você tem aí quantos anos para você trabalhar a sua saúde? Né? Porque a gente tem que pensar agora para longo prazo. Ai, Fernanda, mas eu não sei se eu vou estar viva até lá. Então, você não sabe, por isso você tem que plantar. E se você tiver e não plantar hoje, o que vai acontecer? Você vai chegar lá, se o Senhor tiver longevidade para você, olha só, os nossos dias, eles são entregues por Deus, eu não tenho controle. Só que como eu vou viver esses dias depende de mim. Imagina que Deus vai falar assim, pra você, mulher favorecida, eu vou dar até os 100 anos de vida. Como que você vai chegar lá? Toda acabada? Toda destruída? Então nós temos que começar a plantar hoje para colher depois. E aí vem João e fala assim, eu desejo que você tenha saúde. E ele vincula, a saúde no seu corpo vai ser de acordo com a saúde da sua alma. E a semana passada nós tivemos uma semana de enfrentamento e que muitos de nós ficamos desconfortáveis, né? Meu Deus, olha, muita gente fala assim pra mim, meu Deus, depois que eu comecei a te ouvir, nossa, às vezes eu fico irritada, às vezes eu quero dormir, às vezes eu não quero falar, às vezes eu fico com baixa estima. Mas foi uma semana de enfrentamento para você olhar para você e ver o que tá fora do lugar, para você colocar isso em ordem. Para colocar em ordem eu preciso enxergar. Ok? E aí quando você enxerga, o que você vai fazer com isso? Colocar debaixo do tapete de novo? Não, resolver. Aquilo que não tá bom, você vai orar e pedir direção pro Senhor para resolver. Aquilo que cabe a você, você tem que fazer. Por exemplo, falta de perdão. Falta de perdão te traz um problema no seu corpo terrível. E isso aí é Deus que vai vir aqui e vai pedir perdão no seu lugar? Não, isso aí é você que tem que ir lá. Ai, mas eu não sinto. A gente nunca vai sentir, a nossa carne não sente nada.
Por isso que hoje nós vamos desenvolver uma outra competência. Lembra que eu coloquei lá eu mandei na semente? Quantas competências que nós mandamos lá na semente? Porque hoje você vai incluir mais uma na sua lista. Deixa eu olhar aqui. Quantas competências foram desenvolvidas, que nós trabalhamos para desenvolver? 7. 7 competências. E agora nós vamos incluir mais uma. Qual que é? O domínio próprio. Se não tiver domínio próprio, a saúde vai pro ralo. Lembra que eu falei na semente, para as meninas que estão no grupo Mulheres Transbordam? Eu falei assim na semente, gente, nós vamos tomar uma atitude para declarar no mundo espiritual que nós estamos assumindo o controle das nossas vidas. E podia ser qualquer área da vida. Aí eu falei assim, olha, eu tenho que fazer. Lógico, né, gente? Eu não tô aqui só para falar, eu tô aqui para fazer o treinamento com vocês. E eu disse assim, eu vou tirar o açúcar. Depois que eu falei, Senhor, o açúcar é puxado. Mas açúcar é uma das coisas, dos ingredientes, sei lá como eu posso falar, que é mais prejudicial à saúde. Você já pesquisou o quanto o açúcar faz mal? Você já pesquisou? Então nós temos que começar a tomar atitudes para que a nossa vida corra bem. Então eu vou tomando atitudes espiritual, eu vou tomando atitudes para que a minha alma fique limpa e vou tomando atitudes no mundo material. Tem que andar as 3 áreas juntos, gente. Não adianta eu orar para o Senhor me curar. Eu tenho diabetes, um exemplo. Ou então eu tenho pressão alta. Pressão alta não pode comer o quê? Sal. Aí eu vou lá e como 1 quilo de sal. E daí à noite eu vou orar e falo, Senhor, olha a minha pressão, eu não aceito isso, Senhor. Eu não aceito essa enfermidade sobre o meu corpo. Mas comer 1 quilo de sal, amada. Não tem como você pegar a comida e repreender. Sai todo aquilo que não provém do Senhor nessa comida. Não faz sentido. É ilógico isso, entendeu? Então assim, se você sabe que aquilo faz mal, você tem que tirar. Se você sabe que o seu corpo ele tá se manifestando contrário o que deveria por conta daquela alimentação, por conta daquela atitude, por conta daquele sentimento, você tem que fazer alguma coisa para mudar. Às vezes a gente carrega coisas por orgulho, né? Eu não vou ceder também. E quem tá passando mal? Quem tá com enxaqueca? Quem tá com os ombros tensos? Quem tá com dor nas costas? Sabe o que é problema na coluna? É acúmulo, sobrecarga. Aí o que o Senhor fala pra nós? Vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados. Eu tenho alívio pra você. Quando eu não consigo resolver, o Senhor ele entra em cena. Você consegue entender esse versículo? Existem coisas, gente, que fogem do nosso controle. Existem mulheres que levam a sua família nas costas. Existem homens que levam a sua empresa inteira nas costas. Existem pessoas que levam tantos problemas nas costas que quando ele vem falando, não dou conta mais, Senhor, é muita gente sobre minha responsabilidade. Aí o Senhor fala assim, você não vai ficar doente por causa disso, não. Eu sei que isso gera uma doença, você pode ter vários problemas, mas você não vai ficar doente por causa disso, não. Porque eu entendo que o meio que você vive tá tenso mesmo, eu consigo entender isso. Você não tá fazendo isso porque você quer. Então vinde a mim. Vinde a mim quem tá cansado, quem tá sobrecarregado, quem tá ansioso. Todas as emoções que nos desestabiliza. Olha que incrível, como o nosso Deus ele é perfeito. Todas as emoções que nos desestabiliza, que não está sobre o nosso controle, sobre o nosso domínio, o Senhor falou assim, joga aqui no meu peito que eu cuido pra você. Você consegue entender isso? Que o que você está sofrendo, às vezes é porque você não está entregando a Ele. Ou você não está fazendo a sua parte. Porque tem a parte que cabe a mim, tem a parte do domínio, que sou eu que tenho que ir lá, que tenho que fazer, eu tenho que mudar minha alimentação. Nós estamos assumindo o domínio da nossa saúde. Não dá pra comer 1 quilo de sal pra quem tem pressão alta. E pra quem não tem também não dá, porque vai ter. Não dá pra comer 1 quilo de açúcar todos os dias. Não é questão de ser gordo ou magra. É questão de saúde. Né? Daqui a pouco você... E outra coisa, existem pessoas que comem 1 quilo de açúcar, 50 pizzas, 30 brigadeiros e 1 pote de sorvete e continua magra. E não quer dizer que porque ela é magra, ela tem saúde. Você já viu pessoas magras que todos os exames dela é caótico, ela tem diabetes, tem pressão alta, tem não sei o que, e é magra. Então não é questão de o que nós tiramos da nossa alimentação, não é questão de ser gordo ou magra, bonito ou feio, padrão ou não, é questão de saúde. Qual idade eu quero chegar com saúde?
Hoje eu quero viver até quando? Hoje eu quero viver até quando é ótimo, né? Qual é a meta que eu coloco? Coloca uma meta, Senhor, eu quero viver até 80 anos, até 90 anos. Se você não consegue colocar essa meta é porque a sua vida é muito ruim. É que tá muito ruim a sua vida. Me perdoe pela sinceridade, mas eu preciso te falar isso. Se você não consegue estabelecer uma meta de que você quer viver 80, 90, 100 anos, é porque hoje a sua vida tá tão ruinzinha, que você não tem vontade de viver mais. Aí, com muita pressa, você tem que colocar a sua vida em ordem. Com muita pressa. Porque quem tem uma vida boa, fala, Senhor, me dá mais vida. Senhor, me dá mais anos de vida, acrescenta os meus anos de vida. Agora essa vida é ruim, você fala, pelo amor de Deus, volte logo, me leve logo. Se não voltar, então só me leva. Porque tá tão ruim ficar aqui, que eu só quero partir pro andar de cima. Então tem que colocar em ordem, gente. A alegria faz parte. Existe uma unção que se chama unção de alegria. Se você não tem, peça ao Senhor que Ele dá. Mas aí você tem que fazer o quê? A sua parte. Então hoje, já são 7h20, nós vamos assumir o domínio da nossa saúde. Hoje nós assumimos o domínio da nossa saúde. O que você vai fazer? Você vai deixar a vida me levar e depois você vai ficar lá orando pro Senhor te curar por algo que foi uma negligência sua? O Senhor não cura negligência. Porque negligência é pecado. Ele não cura negligência. O que Ele faz é nos ensinar. O que Ele tá fazendo aqui hoje é nos ensinar. Nos ensinar a assumir o controle. O que nós não podemos fazer, Ele entra em ação, Ele faz. Mas aquilo que eu posso fazer, Ele não vai fazer. Por quê? Porque é minha responsabilidade. É igual pai. Não, nossa relação com Deus, gente, é de pai e de filho. Quando você dá uma ordem pro seu filho, pelo menos deveria ser assim. Ó, você vai arrumar a sua cama. Você não tem que ir lá e arrumar. Porque você deu uma ordem, você tá treinando ele para ser responsável, para ter disciplina. Você tá treinando, você deu uma ordem e você não faz. O nosso pai é a mesma coisa, ele nos deu uma ordem de dominar, de governar as nossas vidas, de ter domínio próprio. E ele não vai vir e curar a nossa negligência. Ele espera que a gente se levanta e assuma o controle. Assuma o controle hoje. A base da nossa balança é saúde. Para ficar de pé, nós precisamos fazer isso, tá bom? Um beijo no seu coração, Deus abençoe. E amanhã nós vamos tratar de outra coisa, de outra área das nossas vidas que precisa muito ser governada, tá bom? Fiquem com Deus. Eu tô indo lá, ó, pro nosso grupo do WhatsApp para passar a semente de hoje. Deus abençoe.